Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, meu nome é Matheus, eu componho o elenco de professores do canal Bíblia para o Cotidiano, né? E estamos aqui para seguir mais uma vez a revista da Betel, na revista Viver Mais Adolescentes, que é ali para adolescentes entre 15 e 17 anos, né? Por aí, onde a gente está passando esse trimestre inteiro aí falando sobre o livro de Gênesis, né? O início de tudo, enfim, a criação de Deus, a primeira família da Terra. Enfim, vamos aí mergulhar nesse livro que é maravilhoso, incrível, né? Para a glória de Deus, né? E assim, esse episódio ele tá indo ao ar, se eu não me engano, na semana da Reforma Protestante, né? Bom, esse canal é um canal protestante, né? Então, desde já, parabéns, que nós temos um feliz dia da Reforma Protestante, né? Algo que foi uma ação de Lutero e que deixar algo bem claro aqui. A Reforma não acabou, né? A Reforma não acabou. Que nós não larguemos o martelo. Que nós deixamos sempre muito claro os cinco solas. O sola fide, sola deu glória, enfim, sola Cristo, sola Escritura. Então, assim, sola gratia e por aí vai, sabe? Que nós não deixemos isso de lado. Que nós estejamos apegados às escrituras do Senhor. Não há revelação mais bela do que as escrituras. Não há revelação mais linda do que as escrituras. Então, que nós venhamos a entender isso, viver por isso e viver para isso. Porque o Senhor Jesus, Ele morreu por nós e, graças a Deus, temos acesso a essa palavra, né? Que nós venhamos a entender o peso do que é ser um protestante. Que nós venhamos a entender o peso do que é ter o acesso à palavra de que muitos não tinham antes, né? Então, assim, para começar maravilhosamente nesse episódio, que nós venhamos a entender o peso que é ser um protestante, né? Que é estar no nosso meio, enfim, que é viver dessa forma e tudo mais, né? Bom, voltando agora para a revista, como eu falei, né? Essa revista ela fala com um adolescente dos 15 aos 17 anos. E assim, nós devemos entender, compreender, enfim, mergulhar nisso para entendermos que essa idade é a idade ali do adolescente passando para o jovem e a idade que o adolescente ele está criando a maturidade. Então, também tem que criar maturidade espiritual. Para você criar maturidade espiritual, aqui vai também já um conselho para os adolescentes. Não basta só sentir aquele arrepio na igreja, ou aquela vontade de chorar durante a pregação. Poxa, pode ser um movimento do Espírito Santo? Pode ser sim. Porém, Deus se revela através da sua palavra. Se não buscarmos a palavra de Deus, não adianta de nada a gente sentir os arrepios, chorar, enfim. Porque buscando a palavra, nós entendemos no que a nossa fé está pautada. Nós entendemos qual que é o peso da nossa fé, né? Nós entendemos o que o nosso Deus fez, o que o nosso Deus é. Claro, nunca iremos decifrá-lo, nunca iremos compreendê-lo 100%. Porém, nós conseguimos aí ter uma dimensão de quem o nosso Deus é. Uma pequena, né, dimensão. Então, assim, entenda, adolescente. Entenda, pai de adolescente. Não é só um momento de amadurecimento espiritual, mas também e principalmente é um momento de amadurecimento na palavra. Buscar a palavra sobre todas as coisas é o que vai abrir caminhos para o seu filho, abrir caminhos para você, adolescente. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a pura revelação. Não fique esperando que alguém venha e fale assim, eis que diz o Senhor. Pode ser que aconteça? Pode ser. Porém, a palavra de Deus já veio revelada para nós através da Bíblia, né? A sua maior promessa está na Bíblia, pô. Que Jesus veio, morreu por nós e um dia vai voltar. Pô, a maior promessa tá lá. Pra que eu vou ficar procurando em homens, né? Então assim, mergulhe na palavra. Bom, na última aula, aula de número 4, né? Nós falamos ali sobre o pecado e a queda do homem, né? Nós falamos ali toda
aquele desenvolvimento de Eva pegando, né, a maçã, enfim, a maçã, o fruto e afins. Mateus, não é maçã. Esse aqui estou conjecturando, estou colocando meio que uma... esqueci o nome que eu ia falar. Enfim, estou só temperando aqui, né? O fruto, né? Nós falamos ali que Adão e Eva preferem Satanás do que Deus. E isso é pesado, né? Mas é verdade. E mesmo conhecendo as consequências do pecado, ainda hoje as pessoas se deixam levar pelo que agrada ver e ouvir. Assim como Eva, né? E Adão, que, poxa, nós nos tornaremos igual a Deus se comermos o fruto da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, né? Então, assim, é preciso a gente construir, né, uma vida de oração, de compromisso com a palavra, enfim, buscar um estudo sistemático da Bíblia e tudo o resto, né? Aplicando o que a gente aprende na vida cotidiana e assim a gente vai indo, né? Manter a comunhão com Deus e com a igreja, assumir responsabilidades, desenvolver dons que são dados pelo Altíssimo, né? Pelo próprio Deus. Então, assim, que nós devemos entender esse peso do que é estar no nosso meio, né? Bom, é isso, tá? E assim, como eu falei pra vocês lá na primeira aula, essa revista, ela é completinha porque ela vai descrever todos os assuntos de Gênesis, um seguido do outro, né? E bom, nós falamos sobre o pecado no último e explicamos como aconteceu, né, a queda ali do homem, a serpente vindo encher os ouvidos, encher os ouvidos da Eva, né? E agora nós iremos falar sobre expulsos do jardim. Esse é o tema da lição número 5 da revista Viver Mais Adolescentes, do quarto trimestre já. Caraca, o ano 2024 passou voando. Só agora que eu fui entender. Mas enfim, nós iremos aqui nos aprofundar nisso agora. Então nós iremos entender o peso do que foi essa situação de expulsos do jardim, né? E assim, vamos lá. A base bíblica para toda essa aula ela vai se encontrar ali em Gênesis 3, do 14 ao 24, que é quando ocorre, né, a expulsão do jardim, enfim. Versículo-chave, Gênesis 3, 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Olha o peso, né, desse versículo, e enfim. A gente vai falar sobre ele também durante a aula. Então nós não vamos parar, né? Qual que é o objetivo dessa lição? Saber que pela desobediência a Deus, Adão e Eva foram expulsos do jardim e sofreram as consequências da sua escolha. Como eu acho que eu acredito que eu já falei isso pra vocês, mas é que eu falo pra muitas pessoas, né? Não existe pecadinho e pecadão. Assim como Deus não faz acepção de pessoas, também não faz acepção de pecados. Porém, existem diferentes consequências para os nossos pecados. Então, nós devemos entender o quê? O pecado de Adão e Eva fizeram eles serem expulsos do Éden. O que difere do meu pecado e do seu pecado para o pecado deles? Apenas e nada além disso, a consequência. Enfim, então a gente tem que entender isso, né? O objetivo dessa lição é que nós entendamos isso também. Qual que é o ponto de partida? Embora o mal já estivesse no universo desde a queda de Satanás, como é dito lá em Isaías 14:12, o pecado de Adão e Eva permitiu, olha que interessante, né? O mal ele já existia, né? Já estava no universo desde que Satanás caiu por conta da sua ganância, da sua inveja e afins, né? Então, a gente entende o seguinte, o pecado de Adão e Eva, o que ele fez? Ele permitiu que esse mal, né, entrasse no mundo em que vivemos.
quando Satanás ele caiu, né? Ele caiu como um raio quando ele foi lançado para fora dos céus, né? Lá em Lucas 10:18 vai falar sobre isso, né? E o seu objetivo sempre foi destruir os feitos de Deus. Então é simples. Lembra que a gente também falou que o homem ele é a cereja da criação? Então, é exatamente isso. Satanás ele tentou sempre destruir todos os feitos de Deus. Então Satanás ele se aproxima do homem, que é a obra-prima da criação, para afastar ele do Criador. É isso. Ó, lembra que eu falo para vocês desde a primeira aula? O nosso Deus é um Deus relacional. Ele gosta de relacionamento. Então não existe isso de que não, Deus tá lá, eu tô aqui. Não, não existe. Nosso Deus é um Deus relacional. Ele criou Adão e Eva para se relacionarem com ele, pô. Então assim, ele tenta, o que Satanás tenta fazer, né? Afastar o homem de Deus. É até pesado falar sobre isso, mas assim, é o que Satanás tenta. Ele tenta afastar o homem de Deus, simplesmente. Enfim, ainda hoje ele insiste e persiste no objetivo, que é afastar nós de Deus. Igual, por exemplo, quando você comete um pecado, ele fica te acusando. E você, em vez de querer se aproximar aos pés do Salvador, se render em adoração, se render entendendo que, poxa, ele me alcançou com a graça é uma coisa que pode me salvar, enfim. Não, nós queremos nos afastar de Deus porque nós pecamos. Muito pelo contrário, é como se nós estivéssemos sujos e a gente quer se limpar antes de tomar banho, pô. Tá entendendo? O nosso Deus, quando nós pecamos, é Ele quem nos limpa. E aí a gente quer se afastar dele porque a gente quer se limpar antes de chegar até Ele, entendeu? Isso não existe, pô. Enfim, ele até hoje tenta, né? E assim, a punição sofrida por Adão e Eva, ela reflete a firme visão de Deus quanto ao pecado, o qual trouxe consequências terríveis para toda a criação. E logo trouxe para a criação, isso se estende para nós até hoje. Porque a criação, eles foram os primeiros. E dos primeiros vai saindo outros. Então, assim, nós viemos de Adão e Eva. Então, nós devemos entender o porquê que isso ainda afeta a gente. Viemos deles. Ponto. Introdução. Devemos lembrar que Deus é bom, mas também que Ele é justo e nunca nega a si mesmo, né? 2 Timóteo 2:13. Embora não livre o homem das consequências do pecado, o Criador não abandonou Adão e Eva à própria sorte. Ele não largou Adão e Eva. Adão e Eva teve que cumprir as consequências, porém não foram abandonados em nenhuma instância, em nenhum momento. Então, assim, o mal lhes trouxe medo e eles quiseram se esconder. Quando perguntou a Adão e Eva onde eles estavam e o que tinham feito, Deus já sabia do ocorrido, até porque ele é onisciente. Mas o pai esperava ouvir a confissão do erro pelos filhos. E aí que tá. Eu costumo falar, e isso é a visão do Mateus, que muita coisa poderia ter mudado desde o Éden se Adão tivesse tomado seu papel como homem sacerdote daquela casa. E, sabe, chegado e confessado o pecado para Deus. Mas não, resolveram se esconder. O confessar e deixar é um ato de cura, né? Confessar perante Deus é um ato de cura, é um ato que nos cura, é um ato que nos liberta. Então, eu acredito dessa forma. Não sei, até porque não aconteceu. Então, não tem como falar o que aconteceria. Só o próprio Deus. Confessar é o melhor a ser feito em caso de deslizes. Porque nada podemos esconder do Senhor. Você acha, adolescente, que aquela coisa que você faz escondido dos seus pais, do seu pastor, do seu líder, você consegue esconder de Deus? Você acha que naquele momento do dia Deus fala bem assim: não, eu vou deixar você pecar e eu vou fechar aqui os olhos? Não. Deus, ele é onipresente. Ele tá com você até quando você está cometendo seus pecados. Ele tá vendo. Mas enfim, a palavra ela vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E é exatamente por isso, desse versículo, né, de 1 João
1:9, que eu falo que eu acredito que teria sido diferente se Adão e Eva tivessem confessados, né? Mas aí, enfim, isso aí é algo que a gente pode perguntar pro soberano. Se tiverem um quiz, ô Deus, deixa eu te perguntar umas coisas, enfim, né? Devemos, portanto, levar o peso do pecado para Jesus, para Cristo, que troca o fardo pesado por um fardo leve, como é dito lá em Mateus 28:30. Então, assim, que aqui nós demos início à aula de número 5. Ponto 1. As consequências do pecado para a humanidade. Adão e Eva pecaram pela desobediência quando comeram o fruto da árvore, o qual Deus já tinha avisado e advertido: ei, ó, não vai lá, não pega, para não comer. Sendo assim, se comessem o fruto da árvore da vida, eles estariam sujeitos à condição de pecadores eternos, o que não estava dentro do que Deus havia planejado. Deus planejou algo, porém também Deus, pela sua onisciência, ele sabe o que vai acontecer. O planejamento dele era mas infelizmente ele já sabia que não iria acontecer porque os seus filhos, enfim, ele sabia todos os... Deus, ele é um Deus tão onisciente que ele sabe o que vai acontecer se eu mexer essa mão aqui agora e se eu não mexer essa mão aqui agora. Ele sabe. Independentemente da nossa escolha, ele sabe o que aconteceria se eu escolhesse a opção A ou a opção B. Ele sabe o que acontece. Porque ele é onisciente, ele já vê tudo. Enfim. Para evitar que isso acontecesse, o Criador tomou uma atitude severa. Ele expulsou o casal do Jardim do Éden. Colocou querubins e uma espada ardente guardando o caminho da árvore da vida. Gênesis 3:24 fala sobre isso. A desobediência de Adão e Eva fez com que todos os humanos, hoje nós somos atingidos por isso, né? Fossem atingidos pelas consequências do pecado original. Pecado original, o primeiro pecado. O homem precisou lavrar a terra para tirar dela o seu próprio sustento. Gênesis 3:19 vai dizer: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Até que você volte para a terra, né? Até que você morra, no caso. Quanto à mulher, ela teve a gestação e o parto marcados por desconfortos e dores. Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição com dor. E a tua conceição, desculpa, com dor terás filhos. Gênesis 3:16 vai dizer que ela vai sentir dores no parto. Embora a atitude de Deus possa parecer rígida demais, na verdade, ele estava cuidando para que a humanidade não passasse a eternidade fora da presença dele. Tudo isso está dentro do plano da salvação. Até as consequências do nosso pecado está dentro do plano da salvação. Porque Deus não dá ponto sem linha. Deus não escreve certo por linhas tortas. Não, muito pelo contrário. Deus escreve certo por linhas retas e certas. Não tem... ai, a linha... nossa, eu não esperava. Você não esperava. Mas o Deus, o Todo-Criador, o Todo-Poderoso, aquele que escreveu a sua história, já sabia. Então, assim... a condição de eternos pecadores nos impediria de voltar a Deus. O castigo imposto pelo Criador ao primeiro casal nos ensina, portanto, né, que todas as escolhas têm consequências. Sejam as consequências boas ou ruins. É ação e reação. Tudo que você vai decidir vai ter consequência. Então, assim, mas também ele tornou possível nos reconciliar com o Pai por meio de Jesus, o Filho, que veio após. Romanos 5:10 vai falar, né? Poxa, falar de Jesus aqui me detona. Nossa, eu amo tanto esse Jesus que tá maluco. Mas enfim, né? A gente tem que entender isso, né? Tipo, cara, Deus ele é tão perfeito que dentro do plano da salvação nós entendemos que todo pecado, toda escolha, toda oração tem uma consequência, toda ação tem uma reação. Mas ele também torna possível que mesmo com nossos erros, nós possamos nos reconciliar com ele através do Filho, né? Cara, isso
é avassalador, cara. Não tem como a gente não amar esse Jesus, a gente não desejá-lo. Pô, tá doido. 2. As consequências do pecado para a natureza. Não foi somente os humanos, né? A natureza também. Como o princípio divino da obediência foi quebrado, toda a criação sofreu as consequências do pecado, inclusive a natureza. O Senhor disse a Adão: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Isso se encontra, né, em Gênesis 3, 17, 18, por ali. E assim, no reino vegetal a terra foi ferida com a maldição e passou a produzir ervas indesejáveis, pragas, parasitas e outros males que adoeceram toda a natureza. O trabalho de Adão originalmente consistia em nominar os animais, dar nome aos animais, cuidar do jardim e sujeitar toda a criação de Deus, né? Gênesis 2, 15, 19 vai falar sobre que esse é o objetivo de Adão, né? E isso, nesse momento, Adão não tinha fadiga, Adão não tinha doença, mas a realidade agora, ela muda, né? A realidade agora é outra. Porque como se a terra tivesse se revoltado contra o homem, e aí agora ele vai precisar trabalhar arduamente para cultivar alimentos para sobreviver, né? Além disso, os animais que viviam em plena comunhão com todos, com o homem, né? Também foram afetados negativamente. A serpente, entretanto, né, ela acabou carregando a carga maior, né? Recebendo a carga maior. Que é de maldição, porque, poxa, enfim, né? Por ter servido como instrumento da queda, né? Ela passou a rastejar sobre o próprio ventre e a comer o pó da terra. Ela não queria o homem aí, ó. Come aí o pó da terra agora. Gênesis 3,14. Vai falar sobre, né? O pecado ele removeu grande parte da autoridade, da capacidade do homem da administração, né? Da fauna, da flora. Enfim, hoje os ecologistas nos alertam e alertam os governos, né, acerca dos problemas que ameaçam o planeta. E afirmam que a humanidade, nós, os humanos, estamos à beira do caos, pois são muitas as questões relacionadas ao solo e à água, à atmosfera e à fauna. E a gente pode entender que a partir disso toda a criação realmente foi afetada pela queda do primeiro casal. Cara, desculpa. Você entende que Deus ele é perfeito. Quando você entende que toda a natureza, né, tudo, juntamente com o homem, aguarda o raiar do novo dia. Quando o Senhor vai redimir toda a terra e vai transformar, restituindo a força e a beleza original. Como diz em Apocalipse 21. Naquele grande dia, quando ele voltar. Cara, enfim. Não é só o Mateus, não é só a pessoa que tá do outro lado, não é só o Tony, não são só os professores. Todos que conhecem o Senhor aguardam o grande dia. E como me alegra aguardar esse grande dia. Jesus, eu não esperava. Enfim. 3. E último ponto já. As consequências espirituais do pecado. Nós falamos sobre a consequência nos humanos, né? Em Adão e Eva e afim. Nós falamos sobre a consequência na natureza. E a consequência espiritual? Qual que é? Tem um peso gigantesco também, né? Em nenhum momento ela é diminuída e nem será diminuída. No Éden havia um laço de amizade genuína entre o Criador e a criatura. Na viração do dia, o homem conversava com o Senhor Deus. Deus descia para falar com o homem. Isso aqui é loucura. Gênesis 3:8 fala sobre, né?
A queda, ela interrompeu a comunhão. O pecado comprometeu a imagem de Deus refletida no homem. Gênesis 1, 27. E este teve a sua autoimagem distorcida. Olha, cara, outra consequência que nos marcou para sempre foi o sentimento de culpa. O pecado, ele gera um pesar. O pecado, ele gera esse peso na gente, né? Esse vazio no qual Adão não conhecia até comer do fruto. Sabe aquele vazio que a gente costuma falar assim, que é o vazio do tamanho de Deus, né? Pois é, Adão não conhecia até comer do fruto. Além disso, a pior consequência da desobediência é que a morte se tornou uma realidade. E não era para eles, né? A Bíblia nos ensina que a salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23 a dizer. Isso, porém, não se refere somente à morte física. Mas principalmente a espiritual. De fato, o pecado, ele separa o homem de Deus. Infelizmente, todos os seres humanos, em algum momento da sua existência, eles estão sujeitos, né? Nós nascemos com uma raiz adâmica, porque nós viemos de Adão. Então, essa raiz já vem dentro de nós, né? Então, em algum momento da sua existência, o homem está sujeito ao pecado. Então, ele vai sentir, experimentar essa sensação de separação de Deus. Pois, a Bíblia fala, né? Pois todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Romanos 3, 23 vai dizer isso. A boa nova, aleluia, é que não precisamos viver em um estado de abandono espiritual, nem emocional, pois nos foi dado um libertador. João 8,36. É preciso olhar para as Escrituras e enxergar quem somos em Jesus. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, diante dele. Devemos entender por que estamos aqui. Devemos entender que por mais que temos consequências e vivemos consequências do pecado, nós devemos entender o porquê estamos nessa terra. E de passagem, nós devemos entender que estamos aqui buscando o reino dele. Devemos entender que estamos aqui buscando aquele que era e que há de vir, né? Jesus Cristo, ele veio para nos resgatar das consequências da queda, né? E restaurar a nossa imagem distorcida. Colossenses 3, né? Enfim, vai dizer, enfim, mas eu quero falar do louvor, né? Colossenses 3, da F-Hope Music, né? Que vai falar que aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, né? O sangue santo, o sangue de Jesus que é santo, costurou esse fio que separava, né? E agora restaurou a nossa imagem distorcida, que foi distorcida pelo pecado, e agora está restaurada pela graça que Cristo derramou no seu sangue, porque não foi de graça, mas foi pela graça. Você entende? Meu Deus. Meu Deus. O que a gente pode concluir com isso tudo? Que apesar de advertidos quanto às consequências da obediência, Adão e Eva escolheram desobedecer, né? O pecado, por mais que igual eu falei pra vocês, não devemos julgar Adão e Eva, não devemos tacar pedra, porque a gente pode fazer a mesma coisa, né? Mas o pecado, ele se torna uma escolha, né? No fim das contas. E como Deus, ele é santo, ele respondeu de acordo à sua a sua natureza, né? Moral, que é perfeita. O pecado pode até parecer bom e agradável, mas as suas consequências levam à morte física e espiritual. Reconhecer o erro e confessá-lo nos reaproxima do Senhor. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você é perdoado. Você é amado. Não se esqueça disso.
Por aqui eu fico hoje. Mas se lembre, você não está só. Confesse, esteja junto de alguém, esteja em amor com seus irmãos. Tudo vai ficar bem. Não deixe de acompanhar o canal Bíblia para o Cotidiano. Todo dia de manhã, o, o líder do canal, né, o cabeça aí do canal, né, o Pastor Tony aí tá com Café com Deus Pai toda manhã, um lindo devocional que ele faz com o pessoal aí. Todos os dias também tem aulas aqui, Betel, enfim, diversos temas diferentes. Tem o pastor Alex dando aula, que é um baita de um pastor, assim. Então, assim, acompanha. O pastor Tony também dá aula. Enfim. Então, estejam aí ligados aí no canal. E Deus abençoe. Que Deus ilumine vocês. E eu espero vocês na sexta-feira que vem. Até mais.